A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 10, 11, 12 e 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lembrando sempre que a versão que usamos é Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então, capítulo de número 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais tiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam de uma mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo se assentou-se a comer, a beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram em um só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não nem murmureis como alguns murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas como advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século já têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum ao ser humano, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criterioso, julgai a vós mesmos que vos digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne, não é certo que aquele que se alimenta dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, e que sacrificam não é a Deus. E não quero que vos torneis associados com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos os zelos do Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim também o que é do outro. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntares por motivo da consciência, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntares por motivo da consciência. Porém, se alguém vos disser: isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da sua consciência. Consciência, digo, não da tua propriamente, mas a do outro, pois que há de julgar a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo das ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que eu dou graças? Porquanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis casa de tropeço, nem de judeus, nem de gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse. E aí, meus irmãos, se vocês observarem, tá? O capítulo 11, ele começa com o fechamento ali do capítulo 10, tá? Dizendo assim, ó: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Bom? Então, aí, prosseguindo aqui, né? De fato vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais
ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Porquanto, se a mulher não usa o véu, nesse caso, que rape o cabelo. Se a mulher não usa o véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu, porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, porque ele será a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Porquanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça, como sinal de autoridade no Senhor. Todavia, nem a mulher é independente, nem o homem dependente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonra para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, vos prescrevo que não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, o que passa também a quem se embriagar. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Porquanto aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de que não vos reunis para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Amém, meus irmãos? Então, capítulo 11 aí, tá? Agora nós vamos para o capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis outrora, quando eres gentios, desejáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema é Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria,
a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outros, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, ao outro, capacidade de interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo-lhes como lhe apraz, e a cada um individualmente. Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser corpo. E ouvindo, disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer para a mão, eu não preciso de ti, nem ainda a cabeça dizer para os pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também, os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros de igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos eles se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Agora, meus irmãos, nós vamos para o capítulo 13, tá? Para fechar. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho e obscuramente. Então o veremos face a face. Agora conheço em parte, então o conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior deles é o amor. Então, meus irmãos, concluímos aí, tá? A leitura nesses 4 capítulos, tratando de assuntos muito importantes para a vida cristã, como coisas sacrificadas a ídolos, a ceia do Senhor, os dons espirituais e a suprema excelência do amor. Amém? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Deixa aí o seu joinha,
para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, que os irmãos possam também se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber novos vídeos, compartilhar com seus amigos, contatos para que mais pessoas sejam alcançadas e, claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.